China pede que os Estados Unidos libertem Maduro imediatamente. Está publicado, inclusive essa informação já daqui a pouquinho está no nosso portal, mas a gente já tem essa notícia de que a China está pedindo a libertação de Maduro. A gente pensa, olha, um confronto, não é conflito, já virou confronto, bombardeio, gente morrendo, deposição de presidente aqui no nosso território, aqui na nossa casa, aqui do lado da nossa casa, mas as repercussões, elas vão para o mundo inteiro e a China já pedindo a libertação de Maduro. China e Estados Unidos já não vêm com uma relação assim, digamos que muito amigável, apenas nas aparências, né? Sim. Agora, e aí, Fred? Então vou dar uma devolução para você. A chancelaria da Rússia também, né, o Ministério das Relações Exteriores, também fez um comunicado hoje condenando a agressão armada dos Estados Unidos contra a Venezuela e reforçando o pedido para a libertação de Maduro. Não é uma situação que fica ali muito confortável para Trump, mas também não é uma ameaça direta assim. Nós não estamos, por conta de Maduro, né, da devolução de Maduro, não é uma motivação suficiente para China e Rússia se colocarem contra os Estados Unidos imediatamente e acirrarem uma escalada, né? Você tem os interesses desses países em relação à Venezuela ficam... eles têm interesses maiores do que a Venezuela, né? A Rússia quer resolver a questão do controle da Ucrânia o mais rapidamente possível, né? E com o menor custo possível. A China tem um interesse nas suas rotas comerciais pelo Mar do Pacífico, né? Do Mar da China, e também passou nessa virada do ano mostrando forças e reafirmando seu interesse de reintegrar a ilha de Taiwan ao sistema territorial continental da China, né? Desde 1940, Taiwan é isolado porque foi para lá que o deposto líder Chiang Kai-shek se mudou quando aconteceu a Revolução Comunista na China. Mas cada um tem seu bloco de interesse. E você dividindo o mundo em áreas de influência, né? E que já se percebe mais ou menos essa ideia, né, do Trump já dialoga com essa ideia com uma certa tranquilidade. Ele sabe que para a Rússia é ali a região do leste europeu, que é a sua área de influência, e as antigas repúblicas soviéticas. A China, ele sabe que é aquela região ali mais interior, antes de chegar à Índia, mas o controle do Pacífico ele ainda está em disputa. E as Américas são a área de influência de Trump, inclusive já declarado por ele na estratégia de segurança nacional, né, como a chamada doutrina Monroe, né, que é um ajuste, né, da doutrina Monroe para o nome de Donald Trump. A gente tem, inclusive, ele falando um trecho sobre essa doutrina. Fred, vamos colocar no ponto ali, a gente gosta de ilustrar, aí a gente consegue dar continuidade aqui. Vamos lá, dá pra gente colocar, Robert? Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my first term. We had great dominance in my first term, and we have far greater dominance right now. Everyone's coming back to us. The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are core to national security. These are core to our national security. Just like tariffs they've made our country rich, and they've made our national security stronger than ever before. But these are the iron laws that have always determined global power. And we're going to keep it that way. We will secure our borders. We will stop the terrorists. We will
crash the cartels, and we will defend our citizens against all threats, foreign and domestic. Other presidents may have lacked the courage or whatever to defend America, but I will never allow terrorists and criminals to operate with impunity against the United States. Ou seja, a doutrina Monroe, né, que é o Donald Trump Monroe, é uma reformulação daquela doutrina de James Monroe de 1817, por aí, que era a América para americanos. A preocupação de Donald Trump, e que ele externou com muita clareza nessa doutrina que foi divulgada no final do ano passado, é que há uma decadência na Europa, né? A Europa não tem mais a projeção de poder que ela tinha anteriormente. E o hemisfério ocidental precisa se reerguer, conduzido pelos Estados Unidos. Então, do Alasca à Terra do Fogo, a América deve agir como um interesse único, né, coordenado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão exercer isso para garantir a sua hegemonia e se contrapor a esse declínio, que ele chamou de declínio moral da Europa, e as ameaças, né, econômicas, geoestratégicas, políticas desses outros blocos, né? É uma reação muito direta aos investimentos chineses que cresceram de forma exponencial ao longo do sul do Atlântico, passando pela África e chegando à América Latina, principalmente a América do Sul, e com muito foco na região da América Central, especialmente por causa do Canal do Panamá. Porque essa passagem do Panamá é a que garante a facilidade de acesso da China. A China tem basicamente 3 rotas para chegar, levar seus produtos para o Ocidente, né? Passando pelo Mar da China, entrando pelo Golfo Pérsico, Mediterrâneo e Europa. Ou desce pelo Mar da China, chega pelo Índico, contorna o Estreito de Magalhães, né? Estreito de Magalhães, o Cabo, né? Cabo da Boa Esperança, na extremidade da África, e sobe. Um terceiro meio atravessa o Pacífico, pega o Canal do Panamá e desce, né? Ou sobe, depende, assim. Mas esse Canal do Panamá é mais para chegada na América Central e América do Sul, e até mesmo a margem atlântica dos Estados Unidos. Há ainda um quarto área de transporte que ficou muito evidenciada na posse do Donald Trump, quando ele falou que ele tinha interesse em tomar a Groenlândia, que é a passagem norte, ali pelo Ártico, né? A passagem norte margeando o Canadá. Há uma segunda passagem que margeia a Rússia, mas que maior parte do ano ela é congelada e depende de quebra-gelos. Só que com o aquecimento global, o nível de gelo está diminuindo, o número de meses navegáveis está aumentando e se torna uma rota que economiza mais ou menos em 12 dias a viagem da China, dos portos da China, para a Europa. Então, vira uma oportunidade muito grande. Então, Donald Trump vê esse avanço de um rival comercial com grande capacidade de influenciar por meio desses investimentos diretos, né? Seja em infraestrutura, construção de portos, construção de rodovias, instalações, e entrando no quintal do Donald Trump. Então ele acha que essa doutrina Monroe ela permitiria se contrapor à China, aumentando os custos de transporte, diminuiria esse déficit que os Estados Unidos têm, que é gigantesco em relação ao comércio com a China, né? E também a sua capacidade de evoluir comercialmente, industrialmente, né? Gera mais obstáculos. Então, por isso ele tem essa preocupação. Ô Fred, já que a gente está no petróleo aqui, sobre retomada de petróleo, a gente tem um trecho também do Donald Trump falando sobre isso, que a gente sabe. A gente muitas vezes acha que as maiores reservas de petróleo estão lá do outro lado do mundo, né? São sheiks árabes que são sheiks árabes, mas elas estão aqui, né, Fred? A maior reserva
do planeta é venezuelana. Né? São 300 bilhões de barris de petróleo de reserva. Só que a Venezuela, ela tem 19 ali, nós estamos mostrando esse infográfico. 19% das reservas mundiais estão na Venezuela, mas ela só comercializa ali, a produção dela é 1,3%, muito por conta das sanções desde 2015, né, foram agravando justamente contra o governo, primeiro Chávez, depois contra o governo Maduro, né? Então essa questão tem esse petróleo não chega muito ao mercado. Você vê, o petróleo que chega ao mercado, o forte, você vê ali pela ordem Estados Unidos, a Rússia, que vende muito para a Europa, né? Nesse momento, inclusive, a Europa aumenta muito o consumo por causa do inverno e os sistemas de calefação, etc. Há um aumento de demanda energética muito grande, então eles precisam comprar. E antes da guerra, eles compravam muito mais da Rússia. E o terceiro, aí você vê lá a Arábia Saudita, né? Aí você tem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Kuwait, etc., né? Que são os sheiks, né? Mas a Venezuela tem esse potencial. E esse potencial, eles têm um petróleo bruto, né? Eles dependem muito da importação de nafta russa para eles poderem, inclusive, transportar esse petróleo em navios petroleiros, né? Esses navios tanque. Mas há essa disponibilidade. E se você controla essa reserva, você tem um potencial muito grande de controlar para onde vai o preço do petróleo. Né? Ontem a gente falou aqui na live, eu vou lembrar aqui, por exemplo, nos últimos 2-3 anos, a Rússia e a Arábia Saudita negociaram várias vezes dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, OPEP, a redução da oferta de petróleo no mercado. Por quê? Reduzindo a oferta de petróleo, você aumenta o valor do barril. Né? Então, se você tem uma aliança Rússia e Arábia Saudita para forçar um aumento do preço, se você tem uma reserva de um país aliado nesse nível, 19% da reserva mundial é de um país aliado, e no caso do discurso do Trump, sob seu controle, né, sob o controle dos Estados Unidos, você tem capacidade de, uma vez que eles falam assim, não, nós vamos reduzir a oferta de petróleo, aí ele fala assim, não, nós vamos aumentar a oferta. Né? E até porque a ideia de você ter petróleo barato, né, gasolina barata nos Estados Unidos é um trunfo eleitoral fortíssimo. E Trump precisa de trunfos eleitorais justamente nesse ano que vão ter as midterms. Né? É óbvio, mesmo que ele assumisse o controle hoje da indústria petrolífera venezuelana, ainda levaria um tempo para poder controlar e colocar esse petróleo no mercado em volume, necessidade, condições necessárias para interferir no preço. Mas a ideia, o processo está ali visível. Então, por isso que, de certa forma, o petróleo venezuelano chama tanto a atenção dele. Pois é, o Fred, aqui trazendo a informação, né? Maduro e a esposa, né? Eles vão responder na justiça americana por acusações de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. O governo dos Estados Unidos afirma que ele comandava uma estrutura. Olha, o governo dos Estados Unidos afirma que ele comandava uma estrutura criminosa e usava o poder para enriquecimento e controle político. Muitos especialistas, no entanto, estão questionando parte dessas alegações norte-americanas. Você fala aqui agora de petróleo, a gente está falando que as maiores reservas do mundo estão lá, os Estados Unidos consomem muito petróleo, dependem de petróleo de fora porque não tem tantas reservas. Afinal de contas, dá para a gente enxergar toda essa operação na Venezuela como uma busca pelo petróleo ou como uma interrupção desse chamado narcoterrorismo por parte dos venezuelanos, como acusam os Estados Unidos? Olha, eu acho que o petróleo tem um papel importante. A questão do narcoterrorismo é muito importante do ponto de vista interno. Está provado isso? Tem isso mesmo? Essa relação do Maduro com o traficante, ele está ali só de fachada para fazer... Ainda não se comprovou a relação de Maduro com o narcotráfico, mas você tem quadrilhas como o Trem de Aragua que atuam em território americano, certo?
eles atuam em território americano, eles promovem tráfico de drogas, eles importam, não são os maiores importadores de petróleo, não são a principal quadrilha atuante nos Estados Unidos, né? Mas existe. E o problema do consumo de drogas nos Estados Unidos é elevado. O número de mortes por consumo de drogas, em especial o fentanil é um opioide, né? Que é normalmente usado para controle de dor, e em larga escala ele é usado igual o ópio, né? Para você ter um relaxamento, tal, você ter uma outra experiência. Só que isso leva a um colapso respiratório, cardíaco, circulatório, e a pessoa morre de overdose. Né? É um problema grave nos Estados Unidos, gera um problema de segurança, gera um problema de saúde pública e gera uma demanda da população por solução dos governantes. Né? Durante anos isso aconteceu, Donald Trump afirmou que ia enfrentar isso. No caso do fentanil, essa droga chega pelo México, não chega pela Venezuela. Né? Agora, não são só esses dois pontos que a gente tem que chamar. É difícil do ponto de vista das relações internacionais falar assim, o meu interesse é único, exclusivamente esse. A Venezuela, realmente você ter um país como a Venezuela, que está se aliando a adversários políticos, comerciais e até militares dos Estados Unidos, não é um bom sinal. Quando a gente olha o mapa da esfera terrestre, né, aquilo que Cuba representava no passado, né, na era soviética, que era uma ilha a poucos quilômetros da costa da Flórida, né, onde a instalação de mísseis na década de 60 gerou aquela crise dos 13 dias que quase detonou uma guerra nuclear entre a União Soviética e Estados Unidos. Hoje você ter um regime, né, que é absolutamente refratário aos Estados Unidos, né, totalmente resistente, e que se alia aos interesses do Irã, que é um adversário dos Estados Unidos, da China, que é um adversário comercial dos Estados Unidos, industrial, e da Rússia, que às vezes é um adversário, às vezes não é, do governo atual, você coloca numa situação que você realmente precisa olhar. E a Venezuela e o Caribe ficam ali numa área significativa, né? Você vai da Califórnia até a Flórida, né? Se a gente pensar, porque a gente está acostumado a ver o Atlas plano, né? Naquela projeção Mercator, mas na verdade a Terra é redonda. Então, da Flórida até a Califórnia, ela vai cercando aqui e você vai ter a Venezuela por aqui, né? Então, ela visualiza a saída de áreas importantes dos Estados Unidos, né? Logo depois, por isso que Cuba era tão importante nesse sentido, porque ela ficava ainda mais próximo dessa curvatura de áreas estratégicas, comercialmente, industrialmente, populacionalmente dos Estados Unidos, né? Então isso leva em conta também. Outra coisa, Venezuela tem uma posição estratégica ali próximo ao Panamá, à Colômbia, né, as ilhas do Caribe, que se você abrir mão disso, assim, desse controle, te dificulta muito a realização de ações estratégicas, militares e de projeção de poder sobre a América do Sul. E fora disso, você tem uma liderança ideológica que se contrapõe aos seus interesses. Então, tem muitas coisas que contrariavam interesses de Trump ali. Óbvio, o petróleo é muito importante, a questão do narcotráfico também é importante, né? Então, é um conjunto. Você tentar analisar isso por um ponto, falar assim, descobri a América e o problema dele era o petróleo. Você descobriu a pata do elefante, mas ainda tem a tromba, tem a orelha, tem o rabo e por aí vai.